Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Na última segunda-feira, nós celebramos a memória de São Bento Abade, fundador da vida monástica no Ocidente, patrono da vida monástica no Ocidente, e que trouxe a experiência do Oriente, soube conhecer a experiência do Oriente, e como um bom romano, soube como ninguém adaptar muito daquilo que já existia no Oriente para o Ocidente, na oração, no trabalho, na Lexio Divina, mas parte de uma experiência. São Bento vivia no século V. Havia uma decadência do Império Romano, não havia muitos sinais assim de passos a serem dados. A igreja começava a assumir algumas responsabilidades. E São Bento foi um jovem que procurava Deus. E diante de uma decadência enorme, ele que tinha sido de Núrcia e vindo morar em Roma para os estudos, se decepcionou de ver a situação de decadência dos costumes, da moral. E como alguém que procura Deus, foi para uma caverna, vivendo um tempo de eremita, e ali viveu um tempo de purificação interior, de reflexão, a ponto depois de começar a se aconselhar com ele e começar a ter um pouco mais de relacionamento com as comunidades que queriam uma vida diferenciada. Ele acaba indo e ajudando algumas comunidades, até que ele acaba tomando consciência de poder realmente fazer algo próprio. E ali em Monte Cassino, ele funda o mosteiro e ali realmente começa toda a tradição beneditina. E vai resumindo um pouco a antiga regra do mestre e outras tradições monásticas também, para fazer as suas orientações, que naquele chamou da regra de São Bento, em que é um justo equilíbrio entre o tempo de oração, o tempo de descanso, o tempo de trabalho, e procurando em tudo ter como centro a palavra de Deus, que é cantada, rezada, lida, meditada, e de tal maneira que norteia a vida do monge, né? E vive a vida de comunidade, onde é tudo uma coisa bastante ordenada, que quem entra no minuto seguinte está depois de quem entrou no minuto anterior, e sabe ter realmente alguém que está ali à frente como a paternidade do abade, e ao mesmo tempo inserido dentro de uma realidade do seu tempo. A tal ponto que na Europa os mosteiros ligados à regra de São Bento foram pontilhando toda a Europa, depois mais tarde com as reformas também, que chegaram como cistercienses, trapistas, olivetanos, valombrosanos, etc., que colocaram em prática a regra de São Bento e acabaram justamente influenciando a cultura da região que chamamos de Europa hoje, que depois exportou um pouco também para o mundo quando vieram, né, as descobertas, né, do mundo, né, como a América, como a Ásia, enfim, levou um pouco essa cultura cristã. Portanto, nós vemos, meus irmãos e irmãs, aquilo que aconteceu mais tarde, quando o Papa Paulo VI, Santo Padre, Papa Paulo VI, né, o colocou como patrono da Europa. Mais tarde também João Paulo II colocou também o Santo Eslavos para patronar a Europa também, vendo esse outro lado, mas mostrou bem essa presença dos cristãos que pela sua vida vai trazendo valores. Os tempos de hoje são diferentes, nós perdemos os valores, a nossa sociedade já não é cristã, os valores que nós vemos não são bem cristãos, nós vemos que vamos perdendo com várias situações que foram aparecendo, e é para nós um questionamento muito grande ao vermos a vida de São Bento, a regra de São Bento, toda a história da igreja na Europa, bem naquele plano de Europa foi também, através das colonizações, de pensarmos bem sobre a nossa responsabilidade hoje, enquanto cristãos, nas pequenas comunidades, círculos bíblicos, tanto em nossa paróquia como em nossa cidade, como também em nosso país, dividido, polarizado, as guerras que nós temos aqui na grande cidade também, e nós vemos a nossa responsabilidade de vermos que é através de uma igreja bem organizada, vivendo com entusiasmo a sua fé, que vai se contagiando com o bem uma sociedade, vai trazendo uma cultura de paz, de entendimento, de fraternidade. Que São Bento nos ilumine com a sua oração e nos ajude com aquilo que é a sua orientação desde o século V vem acontecendo em toda a igreja. Que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.